Eu falei uma vez, porra, sozinho a vida toda, porque é um sentimento solitário quando você tá embaixo do peso. Porque você tem a sensação que ninguém pode te salvar. O que faz eu vir aqui todo dia? É eu gostar, sim, é eu querer e eu ter um compromisso comigo também, né? Eu não vou competir, mas eu tô treinando como se fosse. Esse é o meu segredo, vamos dizer assim. A entrega é o resultado. Existe uma parte da vida do homem que ninguém vê. Um território silencioso, longe das medalhas e dos aplausos. Não é a parte da conquista, não é a parte da vitória. Não é a parte que ele posta nas redes sociais. É a parte em que ele está completa e absolutamente sozinho. E quase ninguém pergunta como ele realmente está. O mundo ensina o homem a ser uma fortaleza, mas não o ensina a sentir os tremores em suas próprias fundações. Desde pequeno, a programação é a mesma. Engole o choro. Homem não reclama. Seja forte. E ele aprende. Aprende tão bem que um dia a garganta trava. Ele não sabe mais como pedir ajuda. A Organização Mundial da Saúde confirma o que o silêncio grita. Homens morrem por suicídio em taxas assustadoramente maiores. Isso não é fraqueza. É silêncio acumulado. É dor pressurizada, sem válvula de escape. Você já percebeu a carga invisível? Se ele perde o emprego, a missão é resolver. Se o relacionamento acaba, a ordem é seguir firme. Se a família precisa, ele tem que ser a rocha. Mas quando a rocha racha, ela racha sozinha. E a primeira grande dor que transforma um homem é a rejeição. Não apenas a rejeição romântica. É a dor de não ser escolhido, de investir tempo, emoção, energia e ouvir a sentença. Você é incrível, mas... Essa palavra, mais, destrói. Porque o que vem depois é sempre um veredito. Eu não sinto mais o mesmo. Eu preciso de alguém diferente. Eu preciso de espaço. E a tradução na mente dele é uma só. Você não é suficiente. A rejeição atinge o ego do homem como um impacto físico. Pesquisas da Stanford University mostram: rejeição social ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Não é drama, dói de verdade. O peito aperta, o estômago embrulha. O sono se torna um luxo. E ele faz o que foi treinado para fazer. Finge que está tudo bem. Mas quando a porta se fecha, o personagem desmorona. Ele relê conversas antigas, procurando o ponto exato onde tudo quebrou. Ele olha fotos que prometeu apagar. Ele se compara. Talvez se eu fosse mais rico. Talvez se eu fosse mais bonito. Talvez se eu fosse mais frio. E aqui, algo começa a mudar. A rejeição quebra a máscara que ele usava e o obriga a perguntar: quem eu sou sem a aprovação dela? Alguns imploram. Outros se afundam em vícios. Mas alguns decidem usar a dor como combustível. Não porque são fortes, mas porque estão exaustos de se sentirem pequenos. Ele levanta peso como se estivesse levantando a própria dignidade. Cada repetição é um grito que ele não deu. E aos poucos o ego ferido se transforma em disciplina. Mas a rejeição não é a única dor. Existe uma ainda mais silenciosa: o fracasso. O homem constrói sua identidade sobre a competência. Prover, vencer, construir. Quando ele falha, ele não sente apenas frustração, ele sente vergonha. Dados do Ministério da Saúde mostram: o desemprego está diretamente ligado a um aumento brutal de sintomas depressivos em homens. Porque para muitos, trabalho não é só renda, é identidade. A ligação termina. Estamos cortando custos. Silêncio. Ele não chora. Não grita. Apenas encara a parede. A mente é um tribunal. Você falhou. Você não é bom o suficiente. Você decepcionou sua família. E o pior, ele não conta para ninguém. Ele sai de casa no dia seguinte, com uma rota que não existe mais. Porque admitir o fracasso dói mais do que vivê-lo. Mas é aqui, no ponto mais baixo, que a versão mais forte começa a nascer. Porque o fracasso ensina o que o sucesso jamais poderia: resiliência. A rejeição quebra o ego. O fracasso quebra o orgulho. E quando ego e orgulho são demolidos, sobra algo mais verdadeiro. Mas ainda existe outra dor: a solidão. E essa é a que mais ensina.
Existe um momento em que o barulho do mundo acaba. Os amigos estão ocupados. A mulher foi embora. O trabalho não liga mais. E ele descobre algo assustador. Ele não sabe ficar sozinho consigo mesmo. A solidão masculina é um deserto particular. Não é a ausência de pessoas, é a ausência de um lugar seguro para ser vulnerável. A American Psychological Association aponta: homens têm menos redes de apoio emocional e buscam menos ajuda. Não porque não precisam, mas porque foram ensinados que não devem precisar. Ele digita: posso trocar uma ideia? Apaga. Digita de novo. Apaga. O pensamento é um carcereiro. Não quero parecer fraco. E aí começa o diálogo interno, a voz que ninguém ouve. Talvez eu esteja exagerando. Tem gente em situação pior, eu dou conta, mas a verdade é que ele está cansado, exausto de ser forte o tempo todo. A solidão é um amplificador cruel. Seus medos ganham eco, e nesse eco ele se encara no espelho, sem distração, sem plateia, sem personagem. Quem sou eu quando ninguém está olhando? A pergunta dói, porque às vezes a resposta é um estranho, alguém que viveu para impressionar, para ser validado, para ser aceito. E agora, o teatro está vazio, mas a solidão também ensina. Ensina a autossuficiência emocional, ensina que você pode sobreviver a uma noite ruim, e a outra, e mais uma. Até que o desespero vira um silêncio controlado. Só que antes da maturidade, vem a humilhação. Humilhação é quando você tenta e falha na frente de todos. É o riso irônico quando você apresenta sua ideia. É o olhar de desdém quando dizem, isso não é para você. E aquilo fica na cabeça, rodando, rodando, rodando. O tom de voz, o sorriso de canto, a humilhação não fere só o ego, fere a identidade. Porque um homem precisa de respeito. E aqui a estrada se bifurca. Alguns se tornam amargos, outros obcecados. A humilhação pode virar vingança ou pode virar combustível. Ele escolhe o silêncio, não para desistir, mas para trabalhar, sem anunciar, sem postar, sem provar nada para ninguém, exceto para si mesmo, apenas evoluir. A transformação real não é explosiva, é repetitiva. Acordar cedo, mesmo cansado. Treinar, mesmo sem vontade. Estudar, mesmo sem aplauso. Ninguém percebe. O mundo só nota o resultado, mas a mudança acontece no processo invisível. Só que antes da vitória, vem o quase colapso. Aquele momento em que ele pensa, talvez nada disso valha a pena. Esse é o ponto mais perigoso. A fronteira entre duas versões de si mesmo, a que desiste e a que insiste. A OMS alerta. Muitos homens ignoram os sinais de sofrimento intenso. Eles esperam passar, sozinhos. Às vezes passa, às vezes não. Ele se olha, de verdade, e pensa, eu posso continuar me afundando ou posso assumir a responsabilidade. Essa palavra muda tudo. Responsabilidade. Ela não culpa os outros, não culpa o passado. Ela pergunta, o que eu vou fazer agora? E quando o homem assume responsabilidade, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo inseguro, ele começa a recuperar o controle. Não do mundo, mas de si mesmo. Esse é o início da verdadeira força. Depois da rejeição, do fracasso, da solidão, da humilhação, sobra uma pergunta. Quem você escolheu se tornar? Porque toda dor tem um ponto de virada. Um ponto invisível onde ela deixa de ser sofrimento e vira decisão. Você percebe que a cavalaria não vem. Ninguém vai te salvar. E isso não é cruel. É libertador. Você para de esperar reconhecimento. Para de esperar validação. Para de esperar que entendam seu processo e começa a construir. Em silêncio. A dor, antes injusta, começa a fazer sentido. Não porque foi fácil, mas porque te forçou a crescer. Você não reage mais por impulso. Você observa, pensa, responde. O homem que sofreu demais não é o mais agressivo, é o mais controlado. Ele não levanta a voz. Ele levanta o padrão. Ele não ameaça. Ele se retira. Ele não implora. Ele melhora. E é aqui que muitos se enganam. Força não é ausência de dor. Força é ter sentido dor e, mesmo assim, continuar caminhando. A verdade é que a dor nunca desaparece completamente. As cicatrizes ainda estarão lá, mas agora você sabe o que fazer com elas.
Você sabe que sobreviver já te tornou diferente. A rejeição te ensinou valor próprio. O fracasso te ensinou resiliência. A solidão te ensinou autossuficiência. A humilhação te ensinou foco. O confronto interno te ensinou responsabilidade. Nada foi desperdício. Tudo foi forja. Se você está passando pelo pior momento da sua vida, talvez você esteja exatamente no ponto da transformação. Talvez essa dor que você odeia hoje seja a história que você vai agradecer amanhã. Mas só se você decidir usá-la. Não a romantize. Mas também não a desperdice. Agora, eu quero saber de você. Qual foi a dor que te transformou? Qual foi o momento que quase te quebrou, mas te obrigou a mudar? Escreva nos comentários. O seu relato pode ser a luz que outro homem precisa para atravessar a própria escuridão. Se este vídeo falou com você, se te fez refletir, se tocou em algo que estava escondido, curta, se inscreva no canal. Porque aqui não vendemos fantasia. Falamos do que realmente molda um homem. E compartilhe este vídeo. Uma mensagem no momento certo pode mudar o rumo de uma vida. A dor pode te destruir ou pode te definir. A escolha sempre foi sua, mudando de nível junto com você.